E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre tipos de cargas e corpos carregados. A gente vai entender quais são as naturezas das cargas que existem dentro de um átomo e como que se comportam os corpos que a gente pode dizer aí carregados, né? Vamos lá. Então, vamos começar entendendo o que é um átomo, tá bom? O átomo vem da palavra aí no grego átomos, que quer dizer o que não pode ser dividido. Subentende-se que o átomo ele é a menor parcela da matéria. Então, como é que a gente forma um átomo? O átomo ele é formado por um núcleo. Para a gente na física vai ser maciço, denso e indestrutível, tá bem? Esse núcleo, dentro do núcleo eu tenho as partículas positivas, que são os prótons, e tem as partículas neutras, que são os nêutrons. Em volta do núcleo, orbitando, eu tenho as partículas negativas, que são os elétrons, tá bom? O elétron a gente representa por essa letrinha E com um sinalzinho de negativo em cima e o próton pela letra P minúscula. O elétron, pessoal, é a carga negativa do átomo, tudo bem? Enquanto o próton é a carga positiva do átomo. Bom, mas quanto de carga que ele tem? Beleza. A carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse C daqui, ele significa coulomb. Tá bom? A gente já vai entender ele melhor ainda, a gente vai entender o que é cada coulomb, tá bom? A carga de um próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, entenda uma coisa. O módulo da carga de um elétron é igual ao módulo da carga de um próton. Esse tracinho aqui, o módulo, ele quer dizer valor absoluto. Então, o valor absoluto, ó, se eu tirar o negativo, 1,6. Aqui, 1,6, tá vendo? O valor absoluto dos dois é igual. Então, se o valor absoluto dos dois é igual, se eu pegar um próton e um elétron, a carga disso aqui é igual a zero, tá bom? Então, a carga disso é 0 coulomb. Se eu pegar 2 prótons e 2 elétrons, a carga também vai ser 0. Então, entenda uma coisa. Para um corpo estar neutro, eu tenho que ter, ó, para estar neutro. Para um corpo estar neutro, o meu número de prótons tem que ser igual ao meu número de elétrons. NP significa número de próton e NE o número de elétrons. Bom, essa ideia é o que é carga. Vamos falar um pouquinho sobre os corpos carregados, né? O que são corpos carregados? Eu posso ter um corpo neutro. Vamos colocar aqui. Como é que se comportaria um corpo neutro? Bom, gente, um corpo neutro, ele tem o mesmo número de próton e elétron. Então, número de próton é igual de elétron. Número de próton igual de elétron. Legal. Olha só. Então, eu vou colocar NP é igual a NE. Só uma observação aqui. Quero te mostrar o núcleo. Pessoal, entenda uma coisa aqui muito importante. Na química, a gente realmente entende o que é fissura e o que é fissão e o que é fusão nuclear. A fissão nuclear, ela é o rompimento do núcleo. A fusão nuclear, ela é a união de um núcleo com outro. Só que na física aqui para o vestibular e para os concursos, a gente vai entender que o núcleo ele é indestrutível. Se o núcleo é indestrutível, tudo que está dentro do núcleo ele não pode sair. Ou seja, os nêutrons não podem sair e os prótons também não podem sair. Os prótons estão naturalmente presos. Tá?
os prótons eles não podem sair. Então toda vez que você vê um exercício falando que um próton migrou, ou que ganhou próton, ou que perdeu próton, ou trocou próton, isso está errado, tá bom? Vamos lá. Pararam. Número de próton igual ao número de elétron. Agora para o corpo, vou colocar em vermelho aqui. Para o corpo estar carregado aí positivamente. Bom, gente, para ele estar carregado positivamente, você pode estar pensando assim, tem mais próton que elétron. Não. Lembra que o próton não pode migrar? Eu não posso trocar próton, nem perder, nem ganhar próton. Ou seja, para ele estar carregado positivo, eu tenho que ter o número de prótons maior que o de elétrons, mas não porque ganhou próton, e sim porque ele perdeu elétron. Então ele há uma ausência parcial de elétrons. É errado falar que existe ausência de elétron, tá bom? Que sempre vai ter no mínimo um elétron, igual o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem um elétron só, você tem um núcleo e um elétron aqui orbitando, tá bom? Beleza. O positivo, o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Mas o número de próton vai ser maior que o número de elétron porque ele ganhou próton? Não. Mas foi porque ele perdeu elétron, tá bom? Legal. E se ele for negativo? Professor, se ele for negativo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de elétrons maior que o número de prótons, porque eu ganhei elétron. Então, olha só. Se ele for negativo, aqui, ó. O número de elétrons maior que o número de prótons. Ou seja, há excesso do número de prótons, ou seja, excesso de elétrons. Prótons, desculpa. Há excesso de elétrons. Tá bom? Ou seja, o número de elétrons maior que o número de prótons. Tudo bem? Legal. Bom, e como é que esse corpo fica carregado? Como é que eu vou carregar ele? A fórmula para carga dos corpos, ó. Carga dos corpos. A forma de carga é assim, ó. Carga vai ser mais ou menos o número de elétrons ganhos ou perdidos vezes a carga de um elétron. Esse N aqui é o número de elétrons. Tá bom? O E é a carga elementar. Quanto que é o E, então? O E vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Professor, mas não é negativo? Não. A gente vai colocar ele assim porque o negativo e o positivo a gente vai colocar aqui na frente da fórmula. Vai ser negativo, observação. Gente, o corpo fica negativo quando eu ganho elétron, tá vendo? Negativo é excesso de elétron. Então, ó, vai ser negativo se eu ganhar elétron. E vai ser positivo. Se eu perder elétron. Bom, despreza esse parênteses aqui. Vou fazer uma caixinha. Tudo bem? A unidade dessa carga, a unidade de carga, vai ser a seguinte, ó. A unidade de carga vai ser o Coulomb. A unidade do sistema internacional é o Coulomb. A gente pode ter milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb.
tá bom? E também agora o Angstrom Coulomb, assim, tá aparecendo algumas provas da aeronáutica. Então a gente vai ter aqui, ó, o milli 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12, e esse aqui que é o novinho que está aparecendo nas provas, 10 elevado a menos 10, tá bom? Então, muito cuidado aqui quando você vê essas letrinhas perto da unidade. Você sempre vai diminuindo de 3 em 3. O angstrom que tem o menos 10, tudo bem? Pessoal, forte abraço, até a nossa próxima aula.